Olá pessoal, tudo bem? Henrique aqui com vocês mais uma vez e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direito Constitucional. Aula de hoje, aula 8, nós vamos falar sobre o artigo 5º da nossa Constituição. Artigo 5º, que é um dos maiores, se não for o maior, fala sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Coloquei aqui parte 1, porque como ele é muito grande, eu vou dividir esse artigo em mais aulas, em mais vídeos. Então esse primeiro vídeo aqui é a parte 1, nós vamos dar início à nossa aula. E o caput do nosso artigo está escrito assim: todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção de qualquer natureza, e sendo garantido ao brasileiro e ao estrangeiro residente no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Agora vamos aos parágrafos. E nesse mapa nós vamos do primeiro ao 5º parágrafo. E começa dizendo assim que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Diz também que ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumano, tratamento degradante. E é livre a manifestação do pensamento. Você pode pensar aquilo que você quiser, você pode manifestar os seus pensamentos, porém uma coisa você deve guardar: é vedado o anonimato. Outra coisa é assegurado o direito à resposta, o direito de resposta, que é proporcional ao agravo, sendo assegurado também o quê? Indenização por dano moral, material, por dano à imagem. E do parágrafo 6º ao parágrafo 8º fala sobre consciência e crença. Ele começa dizendo que é inviolável a liberdade de crença, de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido a proteção aos locais e às suas liturgias, aos locais de culto e às suas liturgias, sendo assegurado a assistência em entidades, aqui está uma entidade, assistência em entidades civis e militares de internação coletiva. E ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo para invocar, para eximir-se de obrigação legal, coloquei até aqui a lei, obrigação legal a todos impostos, e a recusar-se cumprir chamadas prestações alternativas, que são as fixadas em lei. E do 9 ao 11, começa dizendo o seguinte, que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Coloquei aqui o escudo do Independiente, lá um time de futebol. É independente de censura ou licença. Depois ele segue falando o seguinte, que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurado que o direito à indenização por dano moral ou por dano material. E no 10, ele fala sobre casa, que casa é um asilo inviolável da pessoa. Asilo inviolável do indivíduo, que ninguém pode nela penetrar, olha só, não é entrar. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes da aula de hoje. Desenhei até aqui um penetra. Quando é que a pessoa pode penetrar na sua casa? Olha só, para prestar socorro em caso de desastre, eu desenhei aqui uma árvore caindo na sua casa, teve um desastre, a pessoa pode penetrar na sua casa. Em caso de flagrante de delito, desenhei um olhinho aqui, ó, flagrou, aí pode o penetra. E, olha só, essa parte cai muito em prova. Durante o dia com mandato
judicial. Ou melhor, por determinação judicial. Guarda bem isso, ó, durante o dia. Ah, então durante a noite o camarada pode chegar lá com mandado judicial? Não pode. Tanto é que ficou até famoso, né, que o pessoal da Polícia Federal ia lá na casa dos políticos, pegar 6 horas da manhã já tava batendo lá na porta. Porque de manhã pode. Então de manhã cedinho já chegavam lá para pegar o cidadão. Guarda bem isso. Agora nós vamos ao próximo mapa. E nesse mapa nós vamos do parágrafo 12 ao parágrafo 16, que diz o seguinte, que é inviolável o sigilo de correspondências e das comunicações telegráficas, coloquei xerox para você lembrar de gráfica, comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Lembra, ó, são invioláveis. Porém, olha só, nas comunicações telefônicas, salvo, tem um porém aqui, salvo, no último caso, que é comunicações telefônicas, por ordem judicial, elas podem ser violadas. Por ordem judicial, para quê? Por quê? Para fins de investigação criminal ou instrução, vou colocar aqui, instrução processual, aí tem uma pena aqui, ó. Instrução processual penal. E ele segue dizendo que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido que as qualificações, coloquei aqui, ó, as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Não adianta você falar que, não, eu assisto muito Grey's Anatomy, sou médico, né? Já até aconteceu um caso assim. Não serve, você tem que ter um diploma de medicina, você tem que ter uma formação. Por quê? É uma qualificação profissional estabelecida por lei. E é assegurado o quê? O acesso à informação. Resguardado o sigilo da fonte. Aí eu coloquei esse quando, porque isso aqui cai muito em prova. Quando que é? Quando necessário ao exercício da profissão. Aí às vezes você tem que manter em sigilo, às vezes por segurança ou qualquer motivo. Você mantém o sigilo da fonte. E é livre a locomoção em território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, né, entrar, permanecer ou sair, levando consigo ali os seus bens. Lembra, ó, ponto muito importante, em tempos de paz. E para terminar esse mapa, nós vamos falar sobre reunião. Reunião aberta ao público. Olha só. Primeira coisa, nem escrevi aqui não, vou escrever aqui agora. Pacificamente. Primeiro ponto, pacificamente. Sem armas, em locais abertos. Locais abertos ao público. Olha só, independe de autorização. Vou ter que pedir autorização para quem? Não, olha só, independe de autorização. Se tiver outra reunião marcada, aí não vai dar certo não. Aí a que foi anteriormente convocada para o mesmo local, aí você perdeu, não tem como você marcar. A única coisa que é exigido, vou colocar aqui, AP, aviso prévio. Você precisa simplesmente avisar a autoridade competente. Mais nada, você não tem que pedir permissão para ela, você tem que somente avisar. Aí você vai te falar, não, já tem uma reunião marcada. Aí você vê se você continua ou não. Só que não vai dar, já está marcado só se o outro cancelar. E os pontos são basicamente esses. Lembrando, pacificamente, não adianta reunir para fazer bagunça. E sem arma, se tiver alguém com arma lá, já era, vai dar problema. Fiz até uma arminha aquele dia, banhada a ouro, igual esses bandidos que tem aí. E vamos dar sequência aqui para o nosso último mapa de conteúdo. E por último nós vamos falar aqui sobre a associação, uma das partes mais importantes da aula de hoje. E diz o seguinte, que é plena a liberdade de associação para fins lícitos e vedada para caráter paramilitar. E como é que funciona a criação? Como é que se cria uma associação ou uma cooperativa? Lembrando, primeiro ponto a se guardar, independe de autorização. Não depende de autorização. Sendo vedada a interferência estatal. Vou colocar aqui, em seu funcionamento. O Estado ele não pode, na verdade, né? É vedado ao Estado a interferência no funcionamento da associação
e das cooperativas. Vou falar agora sobre suspensão. Como é que uma associação ela é suspensa? Somente, olha aqui, somente por ordem judicial. Somente por isso, somente por uma decisão judicial. E como é que foi ótimo, né? E como que é dissolvida, ou melhor, compulsoriamente dissolvida uma associação? Olha só, mesma coisa, por decisão judicial, só que tem mais um ponto. Mais o quê? Coloquei aqui um semáforo para você lembrar de trânsito em julgado. Lembra que dissolvida é pior que suspensa. Suspensa você pode voltar daqui a pouco com as suas atividades. Agora, dissolvida é o seguinte, agora acabou. Coloquei até uma camisa aqui, ó, tá dissolvendo, colocaram solvente nela. Olha só, dissolvida é pior que suspensa. Aqui você não vai voltar mais. Então, é somente em trânsito julgado, não é simplesmente uma ordem judicial. Guarda bem isso, que isso aí cai muito em prova. E um outro ponto que talvez você saiba é que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a ficar associado. Você não é obrigado a associar. Vamos associar. Você é obrigado a partir de hoje. Não, você não é obrigado. E nem a ficar. Coloquei aqui assim, ó. Vai ficar. Coloquei um bonequinho falando isso aqui. Não, você não é obrigado. E por fim, pessoal, as entidades associativas, quando, olha só, expressamente autorizadas, elas têm legitimidade de quê? Representar, guarda bem isso também, representar os seus filiados judicialmente e extrajudicialmente. Coloquei um tempo extra aqui, ó, como se fosse um jogo de futebol. Mais 2 minutos de acréscimo, extra. E extrajudicialmente. Quando? Expressamente autorizado. Não pode representar. Não, não pode. Só quando? Expressamente autorizado. Guarda bem isso. E agora, por fim, nós vamos passar as perguntas. E aqui nos exercícios, pessoal, eu dividi por temas, né? Por tópicos aqui. Crença, por exemplo, casa. Na verdade, não sei se você lembra, é consciência e crença. Mas eu coloquei crença aqui só para você lembrar, só para você lembrar do tópico em si. Então vamos lá. Uma pergunta sobre a crença. Pergunta 1, né? Na verdade, só tem uma pergunta. É somente dentro da igreja, aqui está escrito igreja, tá mal escrito. É somente dentro da igreja que é garantido a proteção, né, do seu culto, da sua liberdade de consciência em crença? Lembrando que, a resposta desse exercício eu quero que vocês façam aí na sua casa. Depois, se você tiver alguma dúvida, você comente aqui embaixo, deixa a sua pergunta que eu vou tentar responder para você. Olha só, atividade intelectual. É livre e independente de censura. Mas depende de licença? Eu vou colocar uma interrogação aqui. Depende de licença? Responde aí. Casa. Quando que eu posso penetrar? Isso aqui, se você souber, exercício de casa, a maioria dos exercícios já acerta, só sabendo isso aqui. O sigilo de correspondência. Correspondência, né, dados, né? Comunicações telegráficas, comunicações telefônicas. Olha só, podem ser violadas? Salvo quando? E para quê? Responde aí para mim. E vamos à outra parte das perguntas. Seguindo aqui. Acesso à informação. Quando que você deve resguardar o sigilo da fonte? Locomoção em território nacional. É livre a locomoção em qualquer tempo? Não. Isso aqui é uma pegadinhazinha, hein? Vamos lá. Reunião. Quais são as condições, né? Aquelas reuniões abertas ao público, né? Eu tô colocando só o tema, hein, gente? Não esquece. Quais são as condições? Eu preciso de autorização? Eu preciso de aviso prévio? Preciso dos dois? Responde aí para mim. Por fim, a associação. Como que cria? O que é vedado? Suspensão, fala para mim. Não. Ela foi suspensa. Como que ela pode ser suspensa? Dissolvida como? Ela pode representar o indivíduo, o associado, judicialmente? Como? Explica para mim. E é isso, pessoal.
Qualquer dúvida, quiser fazer uma pergunta sobre a aula, comente aqui embaixo, como já disse. E por fim, inscreva-se no canal. Coloquei aqui, ó. Inscreva-se no canal. Forte abraço a você. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Um abraço. Até mais. Valeu!